todos com a paz do Senhor. Amém. Glorificamos a Deus por essa rica oportunidade, pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs, porque bom é estarmos na casa do Senhor. Convidar para nós ler 2 versículos na palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 10. Aleluia, o versículo de número 12. E assim daremos os conselhos de Deus ao nosso coração. Quero aqui tomar uma posição mais alta, né? Porque é bom, né? Amém? Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. E assim daremos os conselhos de Deus aos nossos corações. Porque é bom estarmos sempre atentos, porque Deus tem para cada um de nós, porque quando nós abrimos a nossa Bíblia, estamos certos que Deus fala para nós, que é uma carta que Deus escreveu à humanidade. E assim lemos: agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temos ao Senhor teu Deus, porque ande em todos os seus caminhos, e o ame e o sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje eu te ordeno. E os que eis eu, céu dos céus, são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo temerá. Amém? Vamos tomar o seu assento. Glorificamos a Deus por esta oportunidade tão preciosa. Estamos aqui vivendo os irmãos destinados para a vida, das bênçãos do Senhor, porque quando, irmãos amados, estamos na casa do Senhor com nossos pensamentos voltados a Ele, aleluia, Ele trabalha em nossa vida e nós sentimos realmente a presença do Senhor, porque Ele é o nosso Consolador, que nos conforta, que nos ajuda, que nos fortalece, sempre dizendo, aleluia, dando a palavra que sentiu. Meus queridos, já foi falado aqui no decorrer desta reunião a respeito dos temas que estão deparando, quanto o adversário tem trabalhado muito. E tudo isso que está acontecendo é o prenúncio da volta de Jesus. E todos quantos, meus queridos, aleluia, que examina a palavra de Deus, sabe que para nós não é novidade. E o Senhor pode até não voltar hoje, nem voltar amanhã, mas a Bíblia diz que breve voltará. E quando ouvir os sinais acontecer, levantai as vossas cabeças. E adiante do texto que nós lemos, Deus chama a todos numa grande responsabilidade, porque na verdade todos nós precisamos pararmos e sempre fazer uma reflexão a respeito de como está a nossa condições espiritual adiante de Deus, porque o nosso Deus é santo. E o céu também é um lugar santo. E todos quantos que queiram morar no céu, precisa ser santo também. O que é a palavra santo? Aleluia, é entregar a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. E ter uma vida exemplar. Uma vida realmente, irmãos amados, que seja direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Onde nos conduz uma vida completamente, aleluia, que vai trazer admiração àqueles que estão diferentes da palavra do Senhor. E quando lembro esse texto dizendo, Moisés, usado pelo Espírito Santo de Deus, e trazia para nós, ou trouxe para nós esta palavra, dizendo, agora pois, ó Israel, que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas ao Senhor teu Deus. Quando somos nesta responsabilidade, a palavra temor, aleluia, está dizendo um profundo sentimento de reverenciarmos ao Senhor. E dentro dessas colocações,
todos nós devemos pararmos, sempre refletirmos, se Cristo voltar agora, manifestar na nuvem com poder de grande glória, para buscar justamente aqueles que obedecem a sua palavra. O nosso querido irmão que o antecedeu dizendo que a graça de Deus, aleluia, ela tem dois sentidos. A graça quer dizer um favor imerecido. Se nós estamos aqui, porque nós fomos alcançados pela bondade e a misericórdia de Deus. E todos os seres humanos são dependentes do Senhor. Então prova, irmãos amados, que aqueles que reconhecem, aleluia, e um dia tem de encontrar ou prestar conta diante do Criador. E este reconhece que ele foi agraciado pela bondade e a misericórdia de Deus e sente o desejo de servir a Ele com fidelidade e com sinceridade, sempre apartando do mal, porque quando falamos a palavra santo, quer dizer separar de tudo quanto é abominável a Deus. Ter uma vida completamente, como diz a palavra, o próprio Jesus Cristo deixando a sua palavra, o apóstolo João, eles deixando bem claro para nós, que o Senhor procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E se nós, para encontrar com Deus, nós precisamos, aleluia, de reconhecer a sua soberania, aleluia, que a tua bondade e a tua misericórdia é a causa da nossa vivência. Aleluia. E aqui todos tenham condições de viver tranquilamente sem Cristo, mas sabendo que se terminar o fogo de vida, não tiver uma vida reconciliada com Deus, aleluia, então vai encarar uma eternidade completamente fora da vontade de Deus, porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos se arrependam e venham o conhecimento da verdade. Este é o plano de Deus. E o apóstolo escrevendo, dizendo: se todavia manter rebelde contra o Filho de Deus, não verá vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E esta ira, irmãos amados, está reservada, aleluia, para os últimos tempos. É justamente quando, aleluia, o adversário tomar a rede do mundo em sua mão. E ele vai, aleluia, é justamente entregar a vontade, porque isso está em nossa frente dois caminhos. O caminho para a eternidade e para morar com Jesus. Aleluia, lugar de descanso, lugar, aleluia, é justamente que Deus quer para cada um de nós. Mas aquele que andar indiferente à vontade do Senhor, não querer submeter a palavra aos conselhos de Deus, esse vai encarar uma eternidade de sofrimento, de angústia, aleluia, onde o ser humano clamará a morte e a morte fugirão dele. É por isso que sempre o Senhor tem dado esta oportunidade, aleluia, para pregar a tua palavra, em todos os momentos, em todos os lugares, porque é o plano de Deus. E dentro dessa situação, alguém poderia até pararmos e fazer uma reflexão, mostrando a sua justificativa, aleluia, como nós vemos muito adiante quando convidamos, evangelizamos, e mostrando que o caminho é Cristo. Ele muitas vezes quer relatar, aleluia, porque não bebe, não fuma, não faz isso, não faz aquilo, e por isso tem uma vida conformada com o pecado. Muito obrigado, meu irmão. Mas eu quero dizer para meus queridos e amados, o maior pecado não é roubar, nem matar, nem fazer o que o ser humano está fazendo, que parece muitos perderam a noção da vida. O maior pecado é rejeitar Cristo como Salvador. Mas por que esta palavra? Porque o maior pecado é rejeitar Cristo como Salvador. Porque Cristo, irmãos amados, tem poder para perdoar, aleluia, seja o tamanho do pecado que ele tem. Só Ele que tem o poder para perdoar. Só Ele que tem poder para transformar. Só Ele que tem poder para abrir nossa mente, que muitas vezes são enganados, aleluia, pela nossa imaginação, pelo nosso coração, como diz o profeta Jeremias, que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Só Ele que conhece, e todo ser humano, ele não pode ser regido
pela vontade, pelo querer, o que pensa, o que acha. Não, todo nosso tem que ter a palavra de Deus para direcionar-nos na nossa vida. A palavra de Deus, aleluia, para todo aquele que lê, crê e obedece, era uma bússola que nos conduz à vida eterna. E esta razão que muitas vezes a pessoa, por não entender, não compreender o que Deus tem falado, vive talvez uma vida de murmuração, reclamando, sofrimento, sempre alcançando a vida, porque algumas coisas precisam. A primeira coisa, aleluia, temos a recomendação para que nós alcançando a nossa vitória. A primeira coisa, irmãos amados, está escrito em Provérbios capítulo de número 28, versículo 13, está dizendo: aquele que encobre a iniquidade do seu coração, aleluia, ele clama e o Senhor o vê. Então, se nós, irmãos amados, a palavra de Deus está dizendo para todos bem claro: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que o confessa e o deixa alcançará a misericórdia. Então, toda decisão, todos nós precisamos saber que Cristo é o Salvador. Ele tem o poder para salvar e libertar. Aleluia. Mas uma coisa, ele nunca vai obrigar ninguém, porque Ele é amor, e quem ama não obriga. Quem ama sempre aconselha, quem ama sempre adverte, quem ama, irmãos amados, sempre está querendo o melhor. Isto é a razão que muitas vidas estão caminhando, aleluia, na contramão da vontade de Deus, aleluia, porque acha, irmãos amados, olha para o erro, aleluia, valoriza aquilo que é o contrário à vontade de Deus, e despreza justamente os conselhos de Deus. E o profeta Isaías, no capítulo 59, está dizendo que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, e nem seus ouvidos vedados para que não possa ouvir, mas o pecado, a iniquidade faz separação adiante a criatura e o Criador. E essa razão, aleluia, que a pessoa precisa desfazer uma reconciliação com Cristo, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim diz o Senhor. Aleluia. Ele é o caminho para nós seguirmos com fé, por fé. Ele é a verdade para conhecer amor. Ele é a vida, que vida eterna, só Ele que pode dar. Por quê? Aleluia. Com todo respeito a alguns créditos religiosos, talvez por falta de conhecimento, presta a sua adoração outra personagem. Mas eu quero dizer que todos os grandes líderes, toda personagem morreu, aleluia, e continua assim no sepulcro. Mas Cristo, por um que esplendeu da sua glória, veio aqui, aleluia, para pagar a nossos corpos, tocar o direito de vida eterna. Entregou o seu corpo para ser crucificado, derramou o seu sangue puro e imaculado para nos purificar de todo o pecado e iniquidade. Aleluia, pagar todas as nossas transgressões. E a Bíblia relata que ele foi morto, foi crucificado, morto, mas no terceiro dia ressuscitou, está no lado de Deus intercedendo por todos aqueles que davam um passo movido pela fé e entregando a vida ao Senhor. Este é o Jesus que nós servimos. Então, a primeira coisa, irmãos amados, aleluia, para que nós tenhamos essa convicção, estamos, irmãos, dentro da recomendação do texto Paulo lendo. O que o Senhor Deus pede de ti? O que o Senhor pede de cada um de nós? Aleluia, um profundo sentimento de reverenciarmos Ele. Não é somente estar na igreja, mas onde quer que esteja, aleluia, para que a nossa vida venha falar mais alto do que a nossa voz. Assim pedimos, como diz o apóstolo Paulo escrevendo a Romanos: estrangeiro, portanto, agora nenhuma condenação há para que está em Cristo Jesus, mas aquele que não anda segundo a carne, mas que anda segundo o Espírito Santo de Deus. Porque a inclinação da carne
leva assim à destruição, ao afastamento ou à separação de Deus. Mas aquele que anda tem uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. Ele é a inclinação, aleluia, porque a vida que o Espírito Santo nos leva, nos dirige, é uma vida de paz, é uma vida de alegria, uma vida de compreensão, uma vida, irmãos amados, que nós vamos olhar para todos, aleluia, e sabendo que todos dependem de Deus. E quando nós reconhecemos que nós somos dependentes de Deus, então nós vamos colocar na posição do filho que obedece o Pai. Porque o filho desobediente sempre vai passar pelo castigo ou pela correção. Mas aquele que obedece, aleluia, o seu Pai, sempre ele vai ser bem sucedido, ele vai ser bem tratado, ele vai ser bem cuidado, porque o Pai que nós servimos, aleluia, o nosso Deus, como diz o apóstolo Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele sabe cuidar de cada um de nós. Aleluia, este, irmãos amados. Então, o primeiro ponto, nós precisamos reverenciarmos o Senhor. O segundo ponto neste versículo, que anda em seus caminhos. Primeiro, nós precisamos saber como está a dimensão da nossa vida adiante de Deus. Aleluia. Me lembro sempre, Moisés, põe aqui na tela, é um dizer que dizendo assim: havia a igreja como um navio, aleluia, que está no mar. O navio pode estar no mar, mas o mar não pode estar no navio. Aleluia. Da mesma forma, a igreja está no mundo, mas o mundo não pode estar na igreja. Porque o que é a palavra mundo? É justamente um tribulão justamente de religião, que leva justamente adotando os costumes pagãos. Mas o povo de Deus, aleluia, como diz o apóstolo Pedro, né? Assim como é santo aquele que vos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Se nós queremos alcançar o nosso objetivo, irmãos amados, precisamos ter a palavra de Deus, aleluia, em primazia em nosso coração, aleluia, que cada dia mais nós possamos pararmos, como diz o salmista, deixando para nós no Salmo de número 119, quando está dizendo, aleluia, escolhei o caminho da verdade, no Salmo de número 119, o versículo 29, vamos ver esse versículo, como diz para nós, aleluia, e glorificamos a Deus, porque a palavra de Deus sempre tem resposta, dizendo: desvia de mim o caminho da falsidade e conceda piedosamente a tua lei. O versículo de número 30, escolhi o caminho da verdade e propus seguir os teus justos juízos. É quando propomos no nosso coração, colocamos um propósito em nosso coração, aleluia, de servir a Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Ele vai moldar a nossa vida, vai dar o esclarecimento, aleluia, e nós vamos saber discernir o que é da vontade de Deus, que não é. Que Deus assim o abençoe. E a última palavra, que ame e sirva ao Senhor de todo o teu coração, de toda a força. O Deus que nós servimos, irmãos amados, aleluia, a palavra de Deus diz que o Espírito que habita em nós tem ciúme. Então nós precisamos ter uma vida completamente dominada pelo Espírito Santo de Deus. E assim procedemos, queridos irmãos, o que diz o texto, que ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardar os mandamentos do Senhor e seu estatuto que hoje te ordeno. É dois mandamentos que tem para cada um de nós. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, e o próximo como nós mesmos. Se nós amamos a Deus, aleluia, amamos nosso próximo, porque a recomendação está, aleluia, como diz o apóstolo João: se nós andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Então precisamos de andar com um coração limpo, sem malícia, sem vaidade, sem mágoa, sem sentimento, aleluia, porque o nosso Deus, aleluia, está contemplando todo o nosso passo. Ele sabe, irmãos amados, o que nós sentimos, o que nós pensamos. É por essa razão que Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que tem o poder e o domínio sobre tudo e sobre todo, porque Ele
criou o céu e a terra e toda a plenitude. Tudo foi criado para Ele, por Ele e para Ele. Ele é o Senhor do céu e da terra e habita acima das alturas, e tudo gira em torno da tua permissão. E agora pergunto eu, aleluia, poderia até surgir uma pergunta, mas se Deus, aleluia, tudo gira em torno da sua permissão, esta guerra é permissão, e isto é permissão porque o homem escolhe aquilo que ele quer. Se ele quer uma vida de paz, ele vai procurar paz. E como diz o salmista, qual o ser humano? O ser humano que tiver longos dias da sua vida, a primeira coisa tem que refrear a sua língua do mal. Teu lábio não fala engano, a parte do mal, faz o bem, procura a paz, e o siga, e o Senhor, aleluia, os guardará e o protegerá. Que Deus assim abençoe, aleluia, que o Espírito Santo venha falar a cada